Draconis Prime, um planeta esquecido nos confins da galáxia, orbitava na borda de uma nebulosa incandescente que lançava cores vibrantes no céu, tingindo a atmosfera de dourado e vermelho durante o dia. No entanto, à medida que a noite se aproximava, o planeta se transformava em um lugar de sombras impenetráveis, onde a escuridão absoluta parecia engolir tudo, desde as florestas de cristais até os picos das montanhas. O planeta tinha uma beleza inquietante, que parecia mais uma armadilha do que um novo lar para a humanidade. Cada centímetro da superfície exalava uma sensação de perigo iminente. A bordo da nave Aurora, uma pequena equipe de 5 exploradores tinha uma missão clara e urgente: avaliar a viabilidade de Draconis Prime para a colonização humana. A humanidade havia esgotado as opções na Terra, e o espaço, com suas promessas de novos começos, se tornava cada vez mais uma esperança distante. Liderados pelo capitão Eric Voss, a equipe era formada por Mira Solis, uma cientista especializada em exobiologia, Carlos Ortega, um engenheiro de sistemas de alta complexidade, Samara Leigh, uma piloto experiente com anos de missões de risco, e Darius Kane, um soldado escolhido para garantir a segurança da missão, tanto contra ameaças naturais quanto desconhecidas. O planeta, com sua atmosfera hostil e paisagens alienígenas, os aguardava. Enquanto a Aurora se aproximava da superfície, a tensão era palpável. O que começava como uma missão científica logo se transformaria em um jogo de sobrevivência. Dia 1. O primeiro contato. Após um pouso turbulento, a equipe foi recebida por uma paisagem que parecia saída de um pesadelo. Florestas de cristais luminescentes se erguendo como gigantescas colunas de vidro, brilhando de forma etérea sob o céu crepuscular. O vento, cortante e gelado, sibilava através das formações rochosas, criando um ambiente de tensão crescente. Mas o mais inquietante era a presença de grandes estruturas no horizonte. Torres negras, perfeitamente alinhadas, que se erguiam no deserto rochoso como sentinelas de um passado distante. Enquanto Carlos configurava os sensores climáticos e começava a mapear a região, Mira se aventurava pela vegetação ao redor do acampamento. O que ela encontrou, no entanto, não parecia natural. Algumas plantas emitiam sons baixos, quase como sussurros, quando tocadas. O som parecia vindo do próprio solo, como se a terra quisesse falar. Mira, com seu treinamento em biologia exobiológica, ficou intrigada, mas também desconfortável. Ao relatar a Eric, ele riu nervosamente, tentando desviar a preocupação da equipe. Talvez seja só o vento, Mira. Estamos todos no limite da nossa sanidade aqui, você sabe disso. Mas enquanto o resto da equipe descansava à noite, Darius, que mantinha uma vigília atenta, percebeu uma movimentação nas sombras à periferia do acampamento. Algo, ou alguém, estava observando-os. Silhuetas escuras, altivas e esguias, se moviam silenciosamente pela noite, sempre à distância, mas claramente presentes. Seus olhos brilhavam de forma sobrenatural, como se refletissem uma luz interna. Ele apertou o comunicador, com a voz carregada de urgência. Eric, temos companhia. Algo não está certo aqui. A equipe se reuniu imediatamente, mas o que encontraram eram marcas estranhas no solo. Pegadas humanas, mas em um tamanho muito maior, com profundidades que sugeriam um peso inimaginável. Samara, geralmente imune ao medo, franziu a testa e disse com uma voz baixa e grave: "Não estamos sozinhos aqui. Isso não são pegadas de humanos." A tensão no ar aumentou, mas a equipe, ciente da missão, decidiu investigar as torres ao amanhecer. Dia 2. As torres. O amanhecer trouxe uma mistura de receio e curiosidade. Com o céu tingido de um tom pálido, quase irreal, a equipe se dirigiu em direção às misteriosas torres. À medida que se aproximavam, um zumbido baixo, quase imperceptível, começou a vibrar pelo ar, causando uma sensação de desconforto em todos. Mira, analisando a arquitetura das torres, percebeu que a estrutura parecia construída com uma tecnologia antiga, mas funcional.
Havia uma força que emana daquelas torres, algo pulsando em seu núcleo. Era quase como se as torres estivessem vivas, observando. Quando entraram em uma das torres, foram recebidos por um ambiente completamente diferente. Uma câmara fria e vazia, com painéis brilhantes de luz azulada. As paredes estavam cobertas por símbolos alienígenas, incompreensíveis, mas com uma sensação de urgência em sua composição. Carlos, sem hesitar, tentou acessar os sistemas da torre. Mas no momento em que tocou um painel, uma onda de energia percorreu toda a estrutura. A navegação nos sistemas falhou instantaneamente, e as luzes da torre começaram a piscar, como se estivessem alertando para algo iminente. A equipe parou. Algo estava prestes a acontecer. E então, o som. Uma voz, profunda e carregada de uma vibração desconhecida, ecoou nas paredes da torre, reverberando como um trovão silencioso em suas mentes. A linguagem era incompreensível, mas carregava um tom de aviso, quase de reprovação. Mira, sentindo a gravidade do momento, tentou interpretar. Parece um aviso, ou talvez uma pergunta, como se perguntassem por que estamos aqui. De repente, as sombras que haviam observado a equipe à distância começaram a se materializar na torre. Eram figuras altas e esguias, com corpos translúcidos que refletiam a luz de maneira estranha, distorcendo suas formas. Seus olhos, brilhando com uma intensidade cósmica, fixaram-se em cada um dos membros da equipe. A sensação de estar sendo observado, de maneira intensa e implacável, invadiu todos os presentes. Eric, tentando manter a calma, levantou as mãos lentamente, tentando transmitir que não eram uma ameaça. Mas as criaturas não responderam. Elas simplesmente os observaram, como se soubessem que não havia mais nada a ser dito. Dia 3. Revelações. As criaturas começaram a se comunicar de uma forma que transcendeu a linguagem. Através de imagens fragmentadas, através de sensações que invadiam as mentes dos membros da equipe, elas compartilharam fragmentos de sua história. Draconis Prime, segundo elas, já fora o lar de uma grande civilização. Uma civilização que se destruiu devido à sua própria ambição, à sua fome insaciável por poder e domínio. As torres, então, não eram apenas monumentos funerários, mas sentinelas, construídas para proteger o planeta de novas ameaças. Eles, as criaturas, eram os guardiões desse legado, incumbidos de garantir que ninguém mais repetisse os erros do passado. Carlos, perplexo, comentou, com a voz embargada: "Este planeta é uma tumba viva, uma advertência." As criaturas, em uma transmissão coletiva de imagens e sensações, alertaram a equipe sobre o perigo iminente. Draconis Prime não toleraria a presença humana. A energia vital do planeta estava entrelaçada com seu ecossistema, e qualquer tentativa de colonização desestabilizaria esse equilíbrio natural. O planeta, com sua consciência própria, rejeitaria os humanos, levando-os à destruição. Era uma advertência que se estendia além do simples perigo físico. Era uma mensagem para a alma da equipe. Dia 4. A fuga. A tensão cresceu à medida que o tempo passava. Antes que a equipe pudesse deixar o local, um pulso eletromagnético intenso disparou das torres, atingindo a Aurora e desativando seus sistemas principais. Samara e Carlos correram para restaurar a nave, enquanto Eric e Darius mantinham uma vigilância constante. As criaturas, embora não atacassem diretamente, cercaram o acampamento. Era como se estivessem aguardando o momento certo para agir. Mira, com um sentimento crescente de que o tempo estava se esgotando, percebeu que o pulso não era um ataque, mas uma última advertência. Usando os dados coletados, ela enviou uma última transmissão à Terra, detalhando as descobertas e destacando o perigo catastrófico de tentar colonizar Draconis Prime. Com a nave finalmente restaurada e pronta para partir, a equipe levantou o voo, deixando o planeta atrás de si. Mas ao cruzar a atmosfera, Mira, olhando pela janela da nave, viu algo que a fez gelar até os ossos. Os olhos brilhantes das criaturas, mais uma vez fixados nela, como se estivessem observando, esperando.
De volta à Terra, o relato da aurora causou um alvoroço mundial. Cientistas e líderes clamaram por mais missões, desejando entender mais sobre Draconis Prime, enquanto outros argumentaram que o planeta deveria ser deixado em paz, como uma advertência cósmica. Para Mira, Eric e o restante da equipe, no entanto, uma coisa era certa. Não era a humanidade quem deveria decidir o futuro daquele planeta. A mensagem de Draconis Prime foi clara e implacável, como o silêncio do vazio entre as estrelas. Alguns lugares no universo não são feitos para nós, e quem ousasse desafiá-los pagaria o preço.